É com grande alegria que neste dia nós nos encontramos aqui para mais uma vez cultuar o Senhor, adorar o Senhor na beleza da santidade. Só Deus merece o nosso louvor, só Deus merece o culto que nós prestamos a Ele. Sem Ele, nós não temos condições de adorá-lo, de servi-lo. Por isso nós reconhecemos um Deus soberano, um Deus supremo, um Deus que está acima de todas as coisas. E nós, neste culto, nós vamos ter a participação do nosso grupo de louvor, louvando, solos e cantando hinos para adoração, para glorificar o nome do Senhor. Antes do grupo de louvor cantar, nós vamos orar ao Senhor, dizendo: Pai amado, nós nos colocamos aqui neste dia, o dia que o Senhor fez, um dia muito lindo na Tua presença. E nós agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade de mais uma vez nós podermos adorar o Senhor na beleza da santidade. Reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade, mas sabemos também que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, que durante todo este culto o Senhor possa ser lembrado, o Senhor possa ser, nós possamos engrandecê-lo na beleza da santidade. Com gratidão nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e é Seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e é o Teu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem cantar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar.
quebra o jugo do meu pecado. É tão mais forte, é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que teme a terra com trovo santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Jesus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparando pra mim, preparando pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. És-me aqui, Jesus. És-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. És-me aqui, Jesus. És-me aqui. E nós vamos então abrir a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo de número 17, versículo 11 a 19, que diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos nós somos sabedores da situação que estamos vivendo. Muito interessante que todos nós, a maioria da população brasileira e até mundial, tem feito uso hoje de máscaras. Se alguém dá um tosse, muitas pessoas correm porque ficam com medo. Queremos trazer também aqui a história dos 10 leprosos. Os 10 leprosos eram símbolos de pessoas que eram exiladas, de pessoas que eram banidas da sociedade. A lepra naquela época de Jesus era algo implacável, ou seja, não se conhecia a cura e era contagiosa. Além disso, de acordo com a lei mosaica, quem tocasse em um leproso ficaria cerimonialmente impuro, ficaria totalmente impuro. Assim, eles eram mantidos fora da vida social e religiosa da cidade. Eles precisavam, os leprosos, ficarem num local de refúgio, onde só existiam leprosos lá. Era um recanto distante da cidade. Então, era uma situação social e religiosa. Eram pessoas que viviam completamente desprezadas pela sociedade, ou seja, viviam exilados naquele local, e lá a convivência era exatamente entre eles. Eles tinham que ser mantidos longe das pessoas sãs. E quando alguém se aproximava, era necessário que eles gritassem, dando notícia da própria desgraça, dizendo: impuro. Essa era a situação infeliz daquelas pessoas naquele período. Por isso é que os leprosos gritaram de longe quando dirigiram ao Senhor. Nem para pedir misericórdia podiam aproximar-se de alguém que fosse. Nada, por situação nenhuma, eles deveriam aproximar de alguém que era são. E nesse encontro com o Senhor, todos apelaram a Jesus, todos reconheceram Jesus como mestre, todos obedeceram a Jesus e todos foram curados por eles. Mas existe uma grande diferença, ou seja, a semelhança tornou-se igual, mas de 10, 9 simplesmente não voltaram para agradecer ao Senhor. Apenas um samaritano que voltou. Então, o tema que eu escolhi para a nossa reflexão neste dia é o seguinte: o encontro de Jesus com os leprosos. O encontro de Jesus com os leprosos. Quando nós pegamos no versículo 13 aí, de Lucas, no capítulo 17, versículo 13,
A primeira coisa que aparece aqui foi um pedido de socorro. Olha o versículo 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Eles gritaram exatamente isso. Então o texto não afirma que os leprosos esperavam ser curados, mas eles tiveram coragem de se dirigir a Jesus Cristo, aparentemente sem medo de serem rejeitados e com forte esperança de serem atendidos. O Senhor Jesus Cristo, com o coração e sabendo de tudo aquilo, Ele não se recusou a atendê-los, nem lhe pediu suas credenciais, mas verificou exatamente que aquelas pessoas poderiam ser ricamente abençoadas e curadas. Aqueles leprosos tiveram exatamente uma ação. Eles gritaram pedindo socorro. Aqueles homens eram miseráveis, sofredores, e eles estavam clamando por uma misericórdia, por uma compaixão divina. Então, o fato de que Jesus deu a todos a mesma ordem mostra como Deus ouve aqueles que estão vivendo em aflição. E Jesus, então, distribui os benefícios de sua graça. Nos dias que nós estamos vivendo, o próprio Senhor Jesus tem curado muitas e muitas almas, principalmente no sentido espiritual. Deus tem entrado em muitas casas, Deus tem se alojado em muitos corações e feito corações totalmente curados, livres desta grande doença chamada espiritualidade, ou vida espiritual. Interessante que quando nós abrimos lá no Salmo de número 99, o versículo 12 e o versículo 18 diz: pois aquele que requer o sangue, lembrar-se-á deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Olha que beleza desse Salmo de número 9, o versículo 12 e o versículo 18. Assim o Senhor atendeu o clamor daqueles 10 doentes de uma forma sem fazer discriminação a quem quer que seja. Entretanto, havia ali mais do que uma oportunidade de cura. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, nesta pandemia, Deus tem uma mensagem para o seu coração, muito mais do que uma cura física, do que uma cura emocional. Deus quer curar o homem no sentido espiritual. Deus quer que o homem retorne para Deus e que você seja ricamente abençoado. Então, nesta pandemia, nós precisamos ter um pedido de socorro. Socorre-nos, Senhor, porque nós precisamos grandemente da ação poderosa do próprio Espírito para que nós possamos continuar vivos e servindo o Senhor de todo o coração. O encontro de Jesus com os leprosos, primeiro foi um pedido de socorro. E hoje nós continuamos ainda pedindo, clamando ao Senhor. As igrejas, o povo de Deus, continua clamando para que as misericórdias, para que a bondade do Senhor possa alcançar o coração desta população que está vivendo hoje momentos muito difíceis. Então nós clamamos também, como aqueles 10 leprosos clamaram, pedindo misericórdia ao Senhor. Então é tempo de nós todos colocarmos o nosso pensamento, elevarmos a nossa voz ao Senhor e pedir ao Senhor clemência por aquilo que nós estamos vivendo.
Mas no versículo de número 14 do texto, nós vemos uma segunda coisa aqui sobre esse encontro de Jesus com os leprosos. O primeiro foi o pedido de socorro. Aqueles homens clamaram, aqueles homens, diz o texto, que eles gritaram, porque eles estavam a uma certa distância do Mestre. Mas no versículo 14, nós vemos também a obediência e a bênção, ou seja, o que aconteceu? Olha o versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. A ordem dada pelo Senhor Jesus não era algo estranho na época, pois a lei de Moisés mandava que os leprosos se apresentassem ao sacerdote em caso de cura, para que o sacerdote o examinasse e o declarasse limpo, ou seja, estava completamente curado. Se você quiser comprovar o que eu estou dizendo, você poderá ir na sua casa, onde você estiver, abrir lá o livro de Levíticos, no capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 4. O que significava isso? Que a pessoa podia ser restaurada à comunhão social e religiosa. Então, quem dava justamente o aval, quem dava a palavra final, era o sacerdote. E Jesus, então, poderia ter resolvido aquela situação momentaneamente ali, instantaneamente, mas Jesus seguia justamente a lei mosaica, ou seja, vocês vão ao sacerdote. E aqueles homens, em obediência, foram ao sacerdote. O estranho aqui na ordem dada pelo Senhor Jesus é que ele mandou os doentes irem ao sacerdote antes de serem curados. Muito interessante, antes de serem curados, Jesus manda que eles fossem aos sacerdotes. E nenhum deles discutiu esse fato. Nenhum daqueles homens começou a questionar a Jesus. Eles simplesmente obedeceram. Esse fato ilustra a relação entre obediência e bênção. Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Então, existe uma relação muito grande aqui entre obediência e receber a dádiva do Senhor, e receber a bênção no Senhor. Aqueles homens foram todos igualmente abençoados, mas eles precisavam mais do que isso. Os 10, quando foram ao sacerdote, todos eles receberam a bênção do Senhor. Atenderam a palavra de Jesus, obedeceram aquilo que o Mestre falou que deveria ser feito. Qual é a mensagem que nós queremos trazer ao seu coração neste dia? Que você também possa ir ao Senhor, que você possa colocar-se diante do altar do Senhor. Talvez você, aonde esteja, está sofrendo dessa enfermidade, deste vírus, que tem destruído a população. Então é tempo de você colocar-se na presença de Deus em obediência. É tempo de você dizer: Senhor, a minha vida lhe pertence, para que você possa também receber a bênção que aqueles 10 homens, desprezados pela sociedade na época, receberam. Então, quando nós colocamos aqui um encontro de Jesus com os leprosos, primeiro, foi um pedido de socorro. Eles gritaram, eles clamaram, eles colocaram a sua voz forte, e à distância Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Uma segunda coisa que nós vemos aqui foi a obediência.
Aqueles homens não questionaram, aqueles homens não... Mas por que nós temos que ir ao sacerdote? Porque era comum. Todos eles eram sabedores que quem dava a palavra final era o sacerdote. E eles foram, então, em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um terceiro ponto que nós vemos aqui, que foi a fé e gratidão. Olha o versículo 15 e o versículo 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Um só de 10, um voltou para dar glórias ao Senhor. E aquele homem era um samaritano. Ou seja, apenas o samaritano aqui voltou. E ele ensina que nem sempre a fé verdadeira está em quem se espera. Quem poderia esperar de um samaritano? O samaritano era desprezado na sociedade na época e simplesmente foi exatamente ele que voltou para glorificar o Senhor, para dar glórias ao Senhor. E ele voltou agradecendo e louvando a Deus em alta voz. Meu amado, ele voltou ao Senhor em alta voz. Como eles gritaram, ele volta agora para dar graças a Deus por aquilo que o Senhor havia feito. Na verdade, esse homem foi o único a cumprir todo o caminho da bênção preparada por Deus. O único que recebeu justamente duplicado, ou seja, a duplicidade da bênção. A bênção física da cura e a bênção espiritual agora de estar na presença de Deus, louvando e servindo ao Senhor. A cura não evitou que um dia ele viesse a morrer, que todos nós vamos morrer um dia. E aquele homem foi curado. Mas sua gratidão, a sua expressão de gratidão, que a fez voltar, ainda que sozinho, mostra que ele foi alcançado pela bênção da salvação, como o próprio Jesus declarou: a tua fé te salvou. Meu querido, o que nós precisamos mais hoje de ter uma fé robusta, de confiar na nossa vida, de depositar totalmente aquilo que nós precisamos no Senhor Jesus. Às vezes nós temos uma aparência de fé que chama-se crendice. A nossa fé precisa ser no Senhor, e é nele que nós devemos confiar. Ele não foi salvo porque agradeceu. Ele agradeceu porque foi salvo. Ele agradeceu porque foi salvo. E neste dia, onde você estiver, você poderá ser salvo através de Jesus. É por isso que a fé é algo que precisa acontecer no seu coração. A fé precisa ser algo que precisa acontecer na sua vida. E eu quero concluir dizendo o seguinte: fé em Deus e gratidão a Deus são marcas dos redimidos. São marcas dos redimidos. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra gratidão aqui em vosso coração é algo que precisa acontecer. Então, fé em Deus e gratidão a Ele são marcas daqueles que são redimidos. Mesmo que você esteja passando momentos mais difíceis, agradeça ao Senhor por isso. Glorifica ao Senhor por isso, porque o redimido, ele não reclama, ele não blasfema, mas ele agradece ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. Então eu quero resumir aqui as 3 coisas importantes da vida de cada um de nós neste encontro de Jesus com os leprosos. Primeiro foi um pedido de socorro. Eles clamaram ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos aqui a obediência e a bênção recebida pelos 10. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui a fé em ação no coração daquele samaritano, e ao mesmo tempo ele volta ao Senhor para dar graças por tudo que Deus fez. Este é o dia que o Senhor fez, e nós podemos dar graças por tudo aquilo que Ele tem feito, pela sua vida, por aquilo que você está passando, por todas as coisas que Deus tem nos dado, nós devemos dar graças por tudo. Nada acontece sem a permissão soberana do nosso Deus. Que vocês tenham um dia rico, abençoado, poderoso na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, com gratidão no coração, nós estamos aqui neste dia, um dia robusto, um dia interessante, mais um dia na Tua presença. E nós queremos, Senhor, interceder por aquelas pessoas que estão precisando, aqueles que estão acamados, aqueles que estão precisando da bênção maravilhosa do Senhor, a bênção da cura. Ó Pai, esteja penetrando nesses corações, nesses corpos, e curando, Senhor, essa é a nossa petição, que a Tua vontade seja feita, Pai. Ó Deus, muito obrigado por este culto, que o nosso amado irmão e amigo possa repensar na sua vida espiritual. Como Jesus curou aqueles 10 leprosos, um só retorna para glorificá-lo. Que o amado amigo irmão também possa voltar-se para o Senhor e entregar a sua vida totalmente a Ele. Obrigado por este culto, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão poderosa do Espírito Santo repouse sobre vós e em vós por todos os séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto